Graça e paz, irmãos. Estamos aqui na terceira parte do nosso panorama bíblico em Corinto. Estamos exatamente sobre o Acrópole de Corinto, uma montanha com mais de 560 metros de altura, e estamos dentro do provável local onde foi o templo de Afrodite, aqui na cidade de Corinto. Quero mostrar para vocês um panorama de como foi esse templo. Uma abóboda. Ali estavam os altares de Afrodite. Esse templo ele tem mais de 2000 anos. Depois também se tornou residência por parte de governantes do Império Bizantino. E eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o Acrópole de Corinto. Aqui era uma cidade à parte, onde mais de 1000 prostitutas moravam neste local, moravam neste lugar. Eram várias casinhas, vários templos pequenos, com vários jardins, aonde os homens vinham até aqui e muitas das vezes elas desciam até nos portos para trazer os marinheiros para se prostituírem. A cidade de Corinto ela foi reconstruída por volta do ano 146 a.C. Era uma cidade grega, mas com o passar dos anos ela deixa de ser aquela cidade olímpica, reconhecida por Poseidon, aquele mito guerreiro com seus 2 golfinhos, e se torna uma cidade romana, uma cidade cosmopolita, uma cidade conhecida pelo pecado. Muitos eram advertidos para não irem a Corinto, porque Corinto tinha o templo de Vênus, o templo de Afrodite, e ali existia a maior sacerdotisa, que era conhecida como a loba de Corinto. Era Laís, era a sacerdotisa mais conhecida, onde ela devorava suas presas com a sua prostituição. Muitos imigrantes, muitos africanos, orientais, romanos, bárbaros, vinham para Corinto atrás de diversões, atrás da promiscuidade, do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo ele orienta os crentes de Corinto, lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 9 ao 11, dizendo que aqueles que se prostituíam, os afeminados, aqueles que viviam uma vida de pecado, não entrariam no reino de Deus se não fossem justificados pela fé. A cidade de Corinto era uma cidade conhecida pelo seu grande comércio, por causa do seu apogeu, por causa de estar na rota romana de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Corinto floresceu, se tornou rica. E o que mais me chama a atenção é que a cidade de Corinto ela concorria politicamente, comercialmente com a Macedônia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, quando ele fala sobre as ofertas para as viúvas de Jerusalém, ele diz que os macedônios foram caridosos. Os macedônios, eles amaram e ofertaram. Foi uma forma também de confrontar os crentes desta cidade. Esses crentes que eram muito tendenciosos a voltar ao pecado e criar facções dentro da igreja, porque era uma cidade totalmente dominada pela prostituição, pela apostasia. E nós vemos aqui hoje os templos ainda existentes e nós podemos observar que o pecado não leva a nada. O pecado, meus irmãos, ele só traz a destruição, ele só traz a corrupção do gênero humano. Os locais ainda continuam, mas continuam derrotados. E aqueles que viveram uma vida com Cristo, hoje podem descansar em Cristo. Eu quero dizer uma palavra a você. Você que pode ter se afastado dos caminhos de Cristo por não suportar as lutas e os convites, mas que você regressa, que você entenda que Cristo nos justifica. É Ele quem nos ama. É Ele quem paga a nossa cédula de condenação diante o nosso promotor, que é Satanás.
Cristo, ele te justificou. No capítulo 5 do livro de Romanos, Paulo diz que nós somos justificados pela fé. Eu e você temos a certeza da salvação, porque Cristo na cruz, ele venceu. Cristo na cruz, ele esmagou a serpente. Cristo na cruz, ele venceu a prostituição. Ele venceu toda forma pejorativa de destruição do gênero humano. O gênero humano, ele não tem somente a imagem, mas ele também tem os caracteres, ele tem a característica, nós temos o DNA de Deus. Isso o pecado não roubou de mim e de você. É por isso que Cristo, ele lhe chama, Cristo, ele ama você e Cristo justifica você diante de Deus e não há mais acusação contra você. Não importa a situação em que você esteja, o importante é que Cristo lhe ama e deseja lhe salvar. Pense muito bem nessa palavra, analise muito bem isso que eu estou dizendo e antes de concluir esse vídeo, eu também quero dar uma breve explicação. Quando o apóstolo Paulo, para esta igreja, ele fala a respeito do véu. Muitas mulheres que um dia se prostituíam nesse templo, neste ambiente pecaminoso, aonde Corinto era conhecida na Ásia Menor como a cidade dos prazeres, onde mulheres esperavam os marinheiros, esperavam as pessoas ricas, comerciantes, para enganá-los, para prendê-los no pecado da prostituição. E é a mensagem renovadora da cruz chegou a este lugar. E muitas mulheres deixavam a prostituição e voltavam para o evangelho. Elas conheciam o poder da cruz e elas tinham que raspar a sua cabeça. E ali Paulo orienta elas a usarem o véu como um sinal de autoridade, porque o cabelo tinha sido dado como véu. Ou seja, enquanto o cabelo não crescia, elas usavam um véu para orar. Mas depois que o seu cabelo viesse a crescer, elas não necessitavam mais de um véu sobre a sua cabeça. Ou seja, o véu foi dito para aquelas prostitutas recém-convertidas que tinham o seu cabelo cortado, a sua cabeça raspada. Mas depois que o seu cabelo voltasse a crescer e estivesse crescido, elas não necessitariam mais de um véu. Elas não necessitariam de cobrir a sua cabeça, porque o cabelo era dado em lugar do véu, um véu natural. Um véu que Deus tinha dado à mulher como sinal de poderio, como um sinal de maturidade, de entendimento. Então eu peço que você entenda muito bem quando você ouvir mensagens que você precisa de usar alguma coisa para que justifique você diante de Deus. Você precisa de usar um amuleto gospel para que a sua oração seja ouvida por Deus. Você não precisa de véu, você não precisa de amuleto gospel, você não precisa de água do Jordão, você não precisa de óleo ungido, não existe óleo ungido. Existe óleo para unção. E a unção, somente os ungidos, somente os presbíteros podem ministrar isto. Eu quero dizer que você não precisa de nada. Você não precisa de uma muleta espiritual para chegar até a Deus. Você só precisa fazer como o publicano. Senhor, eu sou um pecador e necessito da sua misericórdia. Porque a justificação de Deus, através da cruz do Calvário, o sangue vertido de Jesus, ele abre os caminhos para que você chegue diante de Deus, através da sua oração, através da sua fé, e a sua oração vai ser ouvida, porque você está guardando a palavra de Deus, aquilo que está em João capítulo 14, se guardares as minhas palavras, tudo quanto pedires ao meu Pai, eu vos farei. Ou seja, se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, tudo quanto falamos, oramos, clamamos e intercedemos pelo nosso próximo, Deus fará acontecer, porque é prazer dele abençoar. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. E convido você a contemplar as montanhas de Peloponeso. Deus lhe abençoe.